Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Maio e hoje nós vamos falar um pouco sobre a medicina nuclear e principalmente focando mais sobre o avanço dos radiofármacos no diagnóstico de inúmeras doenças, né? Inclusive o câncer, que é uma doença consideravelmente grave e que ainda hoje é considerada uma doença comum, né, entre a população mundial. Então, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, né? E desde já eu agradeço o convite para compartilhar com vocês um pouco de conhecimento, tá? Então, nossa palestra hoje, ela está intitulada como Medicina Nuclear, o avanço dos radiofármacos no diagnóstico e tratamento do câncer. Bom, a nossa apresentação, para que ela fique melhor, para que vocês entendam melhor o contexto, então ela vai ser separada basicamente em três tópicos, tá? A gente vai falar um pouco do histórico, sobre a produção e o controle de qualidade, né? A importância dessa etapa na produção dos radiofármacos e também sobre a aplicação na medicina, né? Que seria o nosso principal foco. Bom, não tem como a gente começar a falar sobre medicina nuclear, sobre radiação, né, pessoal, sem falar um pouco sobre William Röntgen, ou William Cohen Röntgen, né, que foi o pai dos raios-x, né, o descobridor dos raios-x, no ano de 1895. Mas, como muitos experimentos, né, pessoal, ele aconteceu, na verdade, de uma forma inesperada, certo? Como vocês podem observar aqui na imagem, esse daqui foi o primeiro aparelho de raio-x, certo? Que Röntgen ele utilizou, né? Ele descobriu. Então, aqui, pessoal, nós temos a mão da esposa de William Röntgen, né? Sobre a chapa de metal. E pouco tempo depois, ele pôde observar a estrutura óssea de sua esposa, né? Então, dessa forma, surgiu o primeiro raio-x da história, certo? Um pouco mais à frente, no ano de 1896, Henri Becquerel, como era mais conhecido, né, ele constatou que um sal de urânio produzia manchas em uma chapa fotográfica. Mesmo, pessoal, essa chapa, ela não estando sob incidência de luz. Então, essa chapa fotográfica, né, ela estava no escuro e embrulhada em um papel negro. E mesmo assim, esse material ele foi capaz de produzir essa espécie de manchas. Então, pessoal, isso que a gente está vendo é mais ou menos o histórico, né, do início da descoberta dessa ciência, né, dessa parte nuclear da física e da medicina que a gente vem observando crescer tanto hoje em dia. No ano de 1898, eu acho que todos aqui já ouviram falar no casal Curie, né, que, que foi composto, né, pela Marie Curie, pelo Pierre Curie, ela, a única pessoa, né, a ganhar dois prêmios Nobel em ciências diferentes, ela ganhou o prêmio Nobel de Física e de Química, né? Então, no ano de 1898, Marie e Pierre Curie, eles estudavam componentes do minério de urânio. Só, pessoal, que eles encontraram fontes radioativas ainda mais fortes do que a fonte primária que eles estavam estudando, que era o urânio, né? Então, eles foram capazes de descobrir novos elementos que eles deram o nome de rádio, de tório e de polônio. Esse último recebeu esse nome de polônio devido à nacionalidade, né, da Marie Curie, que ela era polonesa. Então, ela deu esse nome a essa descoberta, a esse elemento, em homenagem ao seu local de origem, certo? Então, vocês podem observar
que desde o início da descoberta dos raios-x não se parou mais de estudar essa área, né? É uma área que tem uma interdisciplinariedade muito grande. Como assim, professor, uma interdisciplinariedade? Então, a gente consegue observar que existe um casamento entre a física, entre a química e entre a biologia, né? Então, a gente consegue observar que nessa área existe uma atuação, uma complementação dessas três grandes áreas. Mas quando os radiofármacos começaram a ser utilizados, né, propriamente dito? Bom, em meados aí do ano de 1927, os radionuclídeos, que podem também, vocês podem também na literatura encontrá-los com o nome de radioisótopos ou apenas nuclídeos, certo? Então, esses radionuclídeos, eles foram utilizados em humanos no ano de 1927, né? Isso, alguns pesquisadores, após a injeção de uma salina exposta ao redônio, mediram a circulação humana. Ou seja, no ano de 1927, pessoal, a gente começou a observar estudos de biodistribuição, né? Como assim? A gente começou a observar na pesquisa, né, os cientistas dessa época começaram a observar a questão da biodistribuição desses elementos radioativos. E essa biodistribuição ela vai ser diferente dependendo da densidade, dependendo do tipo de órgão, do tipo de tecido a que esse elemento está sendo exposto. Então, a biodistribuição desses elementos é diferente, né? Então, por isso a importância de se estudar. Certa captação também é diferente. Então, nesse ano, começou-se, né, a observar essa diferença entre captação, biodistribuição, né, e também de excreção, né, porque nós estamos falando de um elemento radioativo, né, claro, ele emite radiação, nós precisamos dessa energia para tratamento ou diagnóstico de determinada doença, então ele vai emitir radiação. Agora, claro que é interessante que esse elemento ele seja excretado no menor no menor tempo possível, né? Então essa excreção também é importante. Os cientistas começaram a observar isso a partir desse ano. No ano de 1938, né, um pouco mais à frente, os pesquisadores começaram a estudar o processo, né, de tratamento do câncer de tireoide. E isso, eles usaram o iodo 121, certo? Então, eles começaram a observar a captação do iodo radioativo a partir da tireoide, né? A gente sabe que o iodo ele é captado, né, pela tireoide. Então, os cientistas começaram a utilizar, né, esse iodo radioativo e a partir da captação e da emissão de energia começou-se a observar a captação diminuída, certo, do órgão devido a essa questão da massa tumoral incidente naquele local, né? Então, vocês podem observar que as pesquisas nessa área, elas vêm aumentando gradativamente com o passar dos anos e com um entendimento mais aprofundado dessa ciência, né? Bom, pessoal, mas o que seria, de fato, um radiofármaco? Um radiofármaco, ele é composto nada mais, nada menos que a união, né, de uma molécula biológica, de um composto biológico, que normalmente a gente já sabe a sua função, marcado com um radionuclídeo, ou com um radioisótopo, ou um nuclídeo radioativo, que é a mesma coisa, né? Então, nós temos, por exemplo, uma molécula biológica unida a um nuclídeo, certo? E esse nuclídeo, ele vai ter a capacidade de emitir energia, né? E essa energia, ela vai poder ser diferente a depender da função que você quer que esse radionuclídeo ele realize. Se vai ser um radionuclídeo, aliás, se vai ser uma molécula com uma atividade voltada para o diagnóstico, uma molécula com uma atividade voltada para o tratamento, ou então a molécula voltada para ambos, que a gente chama de teranóstico, né? Então, esse radionuclídeo,
né? Agora, esse radiofármaco, ele vai ter a capacidade de emitir, por exemplo, raios gama, ele vai poder emitir radiação beta e também vai poder emitir radiação alfa, a depender do tipo de radiofármaco que esteja sendo produzido. Tá? Mais à frente, a gente vai falar sobre radiofármacos mais especificamente, como, por exemplo, o FDG, e também a gente vai falar também sobre radiofármacos que são formados a partir do uso do tecnécio, né, um pouco mais à frente. Mas, de início, é interessante que vocês saibam isso, né, que os radiofármacos são compostos por uma molécula biológica unida a um radionuclídeo. Essa molécula biológica, pessoal, ela pode ser uma proteína, ela pode ser um hormônio, ela pode ser uma célula, enfim, é uma molécula biológica que a gente normalmente já sabe a sua função dentro do organismo, tá? Bom, e um desses radiofármacos são produzidos. Pessoal, esses radiofármacos, eles são produzidos em instalações controladas. Como assim, professor, instalações controladas? São instalações que têm um requisito um pouco mais, tem um requisito um pouco mais rígido em relação a normas de segurança. Porque além da gente estar produzindo um novo fármaco, a gente tem também a questão das características físicas desse radiofármaco, né? Então, tem aí a questão química, biológica e também física, não é verdade? Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos centros que são especializados na produção de radiofármacos, né? Então, nós temos o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Nucleares na USP, em São Paulo, e nós também temos outros centros, como o CDTN, que é o Centro de Diagnóstico Nuclear, em Minas Gerais, e em Recife, Pernambuco, nós temos o CRCN, como vocês podem observar aqui na imagem à direita, que é o Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, né? Então, o que esses centros têm em comum? Além deles estarem sobre a fiscalização dos órgãos competentes, pessoal, como a Anvisa, e nesse caso a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, eles contam também com pessoas treinadas e capacitadas na fabricação de medicamentos e também na questão de proteção radiológica, né, pois essas pessoas, além do conhecimento biológico, do conhecimento farmacológico e químico, também tem que ter o conhecimento da proteção radiológica, né? Distanciamento, dosimetria, certo? A questão realmente física desses novos medicamentos, né? Então, esses radiofármacos, eles não são produzidos em qualquer lugar, né? Em qualquer indústria, digamos assim. Eles são produzidos em locais apropriados, né? Pois além da produção, de todas as características da produção, pessoal, também tem a característica de descarte, pois os rejeitos que são produzidos por esses radiofármacos, eles não podem ser eliminados de qualquer forma, porque esses rejeitos, eles também têm capacidade de emitir energia, né? Então, eles têm que ser descartados em local apropriado, né? Em locais apropriados, em embalagens apropriadas, tá? Para evitar uma contaminação ambiental, né? O que não é interessante. Em relação aos modelos de radiofarmácia, nós basicamente temos esses três modelos, né? Nós temos a radiofarmácia industrial, a radiofarmácia centralizada e a radiofarmácia hospitalar, certo? Existe diferença entre elas? Sim, existe diferença entre elas que a gente vai conversar um pouquinho agora. A radiofarmácia industrial, pessoal, seria basicamente aquela radiofarmácia que tem uma produção maior, né? Uma radiofarmácia que tem realmente uma produção em larga escala. E essa radiofarmácia, né, essa indústria, ela vai poder fornecer radiofármacos ou então matéria-prima para clínicas
radiofarmácias centralizadas e também radiofarmácia hospitalar, né? Então, ela tem uma produção maior, porque ela tem uma distribuição maior também, né? Essa radiofarmácia industrial, normalmente, ela trabalha, como eu falei para vocês, em grande escala, certo? Esses radiofármacos ou a matéria-prima para a produção de algum radiofármaco, eles vão ser transportados para outros locais, tá? Então, esse transporte, ele também é controlado. Como assim, professor? Ele é controlado, ó, por esses recipientes aqui, que são recipientes apropriados para o seu transporte, né? Recipientes de chumbo, para evitar que haja uma passagem, né, de raios de energia durante o transporte, tá, pessoal? Então, para vocês terem uma ideia, toda a produção, armazenamento, transporte, distribuição, tudo é feito de forma extremamente controlada, através de recipientes apropriados em chumbo e também com o controle de lote, tá? Bom, essa daqui, pessoal, seria a radiofarmácia hospitalar, certo? A radiofarmácia hospitalar, ela recebe matéria-prima, bem como radiofármacos, né, para a distribuição entre os pacientes que estão internados, né? Ou seja, a radiofarmácia, ela não entrega medicação para o paciente, ela aplica a medicação no paciente, dentro do âmbito hospitalar, tá, pessoal? O paciente, ele não sai do hospital carregando, levando um radiofármaco, não pode, tá? Tudo isso é feito através de monitorização lá dentro do âmbito hospitalar. Basicamente, a radiofarmácia hospitalar é a única que vai ter contato direto com o paciente, certo? Seja através de radiofármacos prontos para uso ou de matéria-prima, né, que a própria farmácia hospitalar vai fazer uma preparação antes da aplicação. Por exemplo, existem radiofármacos que vêm na forma liofilizada, ou seja, na forma de pó, né? Então, esses radiofármacos, eles terão que ser solubilizados, preparados e, em seguida, levados, né, para a aplicação ao paciente. A radiofarmácia hospitalar utiliza os reagentes liofilizados, os geradores e os radiofármacos que são produzidos pela radiofarmácia industrial e, então, comercializadas, né, para esses locais, que podem ser hospitais ou também podem ser clínicas, pessoal, desde que autorizado pela Anvisa e pela CENEM, de acordo com todas as normas, né, de utilização e de segurança, né? A marca os reagentes liofilizados com tecnésio 99 metastável. Esse 99 metastável quer dizer que o tecnésio ele está na sua forma mais energética, na sua forma mais excitada, e realiza o controle de qualidade. Prepara os radiofármacos para a administração ao paciente, certo? Então, a radiofarmácia hospitalar, ela tem essa, essa função, digamos assim. Bom, mas, pessoal, como todo medicamento, né, o radiofármaco ele não deixa de ser um fármaco, não deixa de ser um medicamento. A diferença do radiofármaco para o fármaco convencional é a característica física que ele tem de emitir radiação, de emitir energia, né? Então, ainda assim, ele precisa passar por controle de qualidade. E, na verdade, um controle de qualidade um pouco mais extenso até, porque tem as características químicas e biológicas do fármaco e também as características físicas, como a questão da pureza radioquímica, né? Então, os parâmetros avaliados conforme a complexidade da radiofarmácia. Bom, nós temos os parâmetros que são avaliados, né,
desses radiofármacos, que nós temos os parâmetros físicos, físico-químicos, e também nós temos os parâmetros biológicos. Os parâmetros físico-químicos, pessoal, eles vão acoplar a questão de pH, né, de estabilidade, isotonicidade e a questão também das características físicas, como eu falei para você. Então, por exemplo, a calibração de atividade. A gente tem que saber se a atividade física, depois que o paciente ingerir ou o radiofármaco for inoculado nesse paciente, né, se a atividade física será suficiente para a aquisição dos resultados, né, dos exames ou do tratamento que a gente está buscando. Então, a calibração de atividade é importante, né? A pureza radioquímica, a pureza química, estabilidade, então, tudo isso são parâmetros que a gente vai avaliar. Os parâmetros biológicos são aqueles parâmetros que a gente já conhece, como a questão de toxicidade, né? Porque no caso das células cancerígenas, o ideal é que realmente exista uma toxicidade, mas para aquelas células que são transformadas, né? Para as células que são normais, não é interessante que o componente seja tóxico. Então, essa toxicidade ela é feita em células normais e células transformadas para que a gente consiga ver o índice de seletividade, se realmente esse composto, esse novo radiofármaco, ele vai ser tóxico realmente para o que interessa. A questão de esterilidade, né, tem que ser estéril, já que a gente vai fazer inoculação muitas vezes por via intravenosa. A pirogenicidade e também a questão da biodistribuição que eu falei para vocês. Né? Não é interessante que o radiofármaco ele fique concentrado em apenas um local. Né? Então, ele tem que circular, mas ele tem, digamos assim, que por afinidade, dependendo do radiofármaco, ele se estabilizar sua maior concentração, né, no órgão ou tecido de interesse, e depois ele tem que ser excretado. Então, tudo isso é avaliado nesses parâmetros, tá? Todos esses parâmetros que a gente já falou, eles são feitos, né, através da radiofarmácia industrial. Como essa radiofarmácia ela tem a característica de enviar esses radiofármacos muitas vezes já prontos para uso, então todas essas características elas já têm que ter sido observadas, pessoal. Então eles têm que fazer essa avaliação. Na radiofarmácia centralizada, que normalmente seria aquela radiofarmácia que recebe material da radiofarmácia industrial e ela também pode distribuir para a radiofarmácia clínica ou hospitalar, ela já tem que fazer, muitas vezes, alguns testes, eles têm que avaliar alguns parâmetros. Por quê? Muitas vezes elas recebem a matéria-prima para a síntese de um radiofármaco, né? E ela realiza essa síntese para redistribuir esse material já pronto. Então, a partir do momento que ele recebe o parâmetro, que ele recebe a matéria-prima e ele realiza a síntese desse novo radiofármaco, então essa radiofarmácia centralizada tem que fazer os testes que ainda faltam ser realizados, que não foram feitos pela radiofarmácia industrial, para poder comercializar pronto para uso esse novo material, tá? No caso da radiofarmácia hospitalar, seria a mesma coisa, né? Eles podem receber o material, o radiofármaco pronto para uso, e nesse caso ele não vai ter que realizar nenhum tipo de teste de parâmetro, porque o radiofármaco já está pronto para uso, mas também caso receba um material, por exemplo, liofilizado, um material que ainda precise de uma preparação, então ele vai ter que fazer alguns testes, né? Por exemplo, ele vai ter que realizar testes de pH, testes de estabilidade, né? Então, tem que ser realizado alguns testes para saber se a preparação realmente foi bem feita, para poder ser realizada, então, a inoculação, né,
nesse paciente. Bom, mas um dos radiofármacos, eles são utilizados. Pessoal, os radiofármacos, eles são utilizados em diversos procedimentos, né? Seja para diagnóstico ou seja para terapia. Ou então para ambos, né, que a gente conhece como teranósticos, que eles têm a capacidade de diagnosticar e, ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de iniciar a eliminação, por exemplo, de células transformadas, no caso do câncer, né? Então, pode ser utilizado como diagnóstico, como terapia, né, ou como teranóstico, né, em clínicas e hospitais que tenham serviço de medicina nuclear. Nem toda clínica, nem todo hospital pode ter esse tipo de serviço, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, né, esse tipo de serviço, ele precisa passar por parâmetros extremamente exigentes da Anvisa e da CENEM, né, devido ao risco, além do risco biológico, né, existir também o risco físico, né, o risco de acidentes radioativos. Então, isso não pode acontecer. Então, toda instalação que venha a trabalhar com esse tipo de diagnóstico, com esse tipo de tratamento, tem realmente que passar por todo tipo de parâmetro dos órgãos competentes, né? Então, por exemplo, aqui na imagem, a gente tem uma cintilografia, ou então o que a gente chama também, né, de mapeamento do corpo, né? Que a gente pode utilizar para o diagnóstico de inúmeras doenças. Seja doenças do tipo cardiovascular, doenças do tipo cerebral e principalmente doenças oncológicas, né? Seja para diagnóstico primário ou então para detecção de metástase de diversos tipos de câncer, tá, pessoal? A radiofarmácia do IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, né, fornecem radiofármacos para cerca de 400 clientes, né, que são clínicas especializadas e hospitais que trabalham com esse tipo de diagnóstico, com esse tipo de tratamento aqui no Brasil, que nós temos basicamente 33 uh, públicos, né, entre clínicas e hospitais, e 367 privadas, né? Se vocês observarem o gráfico aqui, nós temos uma maior concentração nesse tipo de tratamento, né, nesse tipo de diagnóstico, na região sudeste, com cerca de 56%, né? Nós temos, em seguida, o sul. Em terceiro lugar, nós temos o Nordeste, né, onde nós temos o estado de Pernambuco como uma referência. Nós temos o Centro-Oeste com 6% e o Norte com 5%. Tá, pessoal? Então, o IPEM ainda seria a maior produção, a gente pode falar assim, entre os centros especializados na produção e distribuição desse tipo de medicamento, né? Então, o IPEM tem uma maior produção e tem uma maior distribuição, né? Aqui nessa imagem, nós temos alguns exemplos sobre radiofármacos que nós utilizamos o tecnécio 99 metistável, né, para diagnóstico ou então para tratamento. Então, a gente pode observar que existe uma variação muito grande, né? Esse tecnécio, ele é produzido através de geradores, tá, pessoal? Eles são transportados também através de recipientes, né, em chumbo, certo? Para diversos centros de tratamento, né, clínicas e hospitais. Então, por exemplo, nós temos aqui o tecnécio 99, que ele pode ser acoplado ao DTPA, né, que serve para diagnóstico, por exemplo, de alterações relacionadas ao tecido cerebral, né? Nós temos
o tecnésio 99 metastável acoplado ao pertecnetato, que ele vai servir para diagnóstico de lesões no estômago, né? Então, cada um desses, cada um desses locais que a setinha está indicando, ele vai ser um radiofármaco, tá? Unido a o Tecnes 99 metastável, né? Ou seja, na verdade, vai ser uma molécula biológica unida ao Tecnes 99 metastável, que vai formar um radiofármaco direcionado para esse tipo de diagnóstico, né? Esse tipo de órgão, esse tipo de tecido. Então, a gente tem aqui um cardápio, digamos assim, bem variado em relação ao diagnóstico, né, em relação ao tratamento de diversas enfermidades, tendo como foco o tecnésio 99 metastável. Mas não tem apenas esse, pessoal. A gente daqui a pouco vai falar sobre o FDG para vocês verem que existem também outros tipos de radionuclídeos que são utilizados, né? Mas como esses radiofármacos, eles normalmente são utilizados na medicina nuclear diagnóstica. Então, ó, se vocês observarem, aqui tem um esquemazinho bem didático, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, primeiro vai haver a preparação do radiofármaco, né? Esse radiofármaco ele vai ser sintetizado, como eu já expliquei para vocês, né? Utilizando uma molécula biológica e um radionuclídeo, certo? Que pode ser através da farmácia industrial, da centralizada ou então da hospitalar. Esse radiofármaco ele vai ter uma dose administrada no paciente, certo? Levando em consideração a questão da atividade, né? Do tipo de diagnóstico, do tipo de tratamento, enfim, vai ter essa dose administrada, certo? Em seguida, a gente vai contar com um equipamento que vai nos ajudar a identificar o que está sendo buscado, né? Nós temos aqui o SPECT e nós temos também o PET, né? Que é a tomografia por emissão de pósitrons. Certo, pessoal? Em seguida, a gente vai ter o processamento da imagem e logo após, né, nós teremos o diagnóstico após a observação da imagem, como a gente pode ver aqui. Então, pessoal, é um tipo de diagnóstico que é seguro, é um tipo de diagnóstico precoce e é um tipo de diagnóstico eficaz, certo? Por exemplo, nós temos aqui exemplos de aplicações de radiofármacos na medicina nuclear. Aqui nós temos a imagem do sistema ósseo, pessoal. Bom, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe também um tipo de exame, né, para diagnóstico que a gente chama de cintilografia óssea, que a gente utiliza aqui, ó, uma gama câmara, certo? E através da inoculação de um radiofármaco aqui no paciente, a gente consegue observar a captação dessa energia gama eliminada por esse radiofármaco, né, na forma de energia, e a gente consegue ver os principais pontos de onde essa energia está sendo liberada. Então, aqui, ó, seria um paciente normal. Agora, observem aqui um paciente que tem um diagnóstico sugestivo de metástase óssea. Então, pessoal, cada pontinho escuro desses que vocês conseguem observar aqui na imagem seria um tumor ósseo, digamos assim, certo? Que está tendo uma captação e uma excreção maior desse radiofármaco, né? E, consequentemente, a excreção ela é mais demorada. Então, a gente consegue observar através da imagem, né? A gente também consegue utilizar esse tipo de ciência, né, esse tipo de medicina no diagnóstico de processos relacionados ao sistema nervoso, né, ao tecido cerebral. Muitas pesquisas, se vocês procurarem na literatura, muitas pesquisas vêm sendo estudadas, né, essas pesquisas,
para utilização da medicina nuclear, por exemplo, no caso do diagnóstico precoce do Alzheimer, né? Além, é claro, de problemas como acidente vascular cerebral, como a gente consegue observar aqui na imagem. Então, aqui, ó, no lado esquerdo, nós temos uma imagem, né, de um tecido cerebral, de um cérebro, que tem uma captação normal do radiofármaco que foi utilizado, que foi o dihidrocloreto, né, de bicisato, marcado ao Tecnesse 99 metastável. Né? Então, ele tem uma captação homogênea, se vocês observarem. Né? Aqui no cérebro, essa captação ela é muito forte e homogênea, né? Porque essas células que têm uma atividade ininterrupta, como, por exemplo, o cérebro e o tecido cardíaco, né, com que eles estão trabalhando mais, então, muitas vezes, eles estão gastando mais energia, e, consequentemente, essa energia maior gasta faz com que haja também uma captação maior de determinado radiofármaco. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver uma captação grande e uma captação homogênea. Aqui na imagem esquerda, ó, a gente consegue observar que o paciente ele passou por um acidente vascular cerebral, onde esse tecido aqui, esse tecido, ele não tem aporte de sangue, né, consequentemente de oxigênio, assim, então é um tecido necrosado, então ele não vai captar também o radiofármaco, fazendo com que a gente consiga ver a diferença, né, devido à falta de captação do radiofármaco nessa parte do tecido cerebral, né, pessoal? Então, isso ficou claro aqui. Aqui também, ó, nós temos um paciente positivo, né, para morte cerebral. Então, vejam aqui, pessoal, a captação do radiofármaco, ela é basicamente inexistente, significa que não está acontecendo atividade cerebral nesse momento aqui no paciente, né? Nesse caso, a morte cerebral também foi confirmada devido a uma grande parte do cérebro não está, se vocês observarem aqui, toda a parte esquerda, ela não está em funcionamento. Sendo assim, já é diagnosticado como morte cerebral positiva, né? E graças ao o nosso radiofármaco e a tecnologia, né, de SPECT, foi possível a gente fechar esse diagnóstico de forma rápida. Esse daqui, pessoal, seria o PET-CT, que é a tomografia por emissão de pósitrons acoplada à tomografia computadorizada, que a gente sabe, né, que a ciência ela vem sempre se renovando para que a gente tenha melhores parâmetros, né, para observar, para diagnosticar e para tratar. Então, nesse caso aqui, né, do PET, que seria esse equipamento, o radiofármaco emissor de pósitron, certo? Que nesse caso aqui a gente está como exemplo o FDG. Se vocês observarem aqui, ó, essa estrutura química é a estrutura química do FDG. O FDG um radiofármaco que tem como sua estrutura uma estrutura análoga à molécula de glicose. Então, basicamente, a molécula de glicose ela é essa daqui. A diferença é que aqui nesse carbono, no caso da molécula de glicose, existe uma hidroxila, né? E quando a gente produz o FDG, sai essa hidroxila e entra o flúor 18, né? Esse flúor 18 ele é produzido através de, de um cíclotron, né? Então, a gente usa uma água enriquecida de oxigênio 18, né? Essa água enriquecida de oxigênio 18, que é adquirida comercialmente, ela sofre um bombardeamento, né, de energia, e ela vai ser transformada em flúor 18 e vai ficar flúor 18, né, durante 120 minutos até decair, né, que seria o tempo de vida de vida do flúor 18. Né? Normalmente, essa indicação, né, desse radiofármaco seria para o diagnóstico, estadiamento e detecção de recorrência ou progressão do câncer. Então, no caso, o flúor 18, ele não tem atividade teranóstica ou
de tratamento, né? Normalmente, o flúor 18 ele é utilizado para diagnóstico. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, novamente, né? Nós temos aqui o, o equipamento, certo? Do PET. Esse PET, normalmente, ele está acoplado a uma tomografia computadorizada, tá? Então, aqui, ó, nós temos o PET apenas. Veja que a imagem é uma imagem que dá para a gente fechar o diagnóstico, mas não é uma imagem tão nítida. Aqui nós temos a tomografia computadorizada, certo? Que nós também podemos utilizar para diagnóstico, mas ela é mais limitada porque ela não é capaz de nos dar os parâmetros físicos, né, que o radiofármaco nos dá. Então, só a tomografia computadorizada, ela não tem como captar essa informação através da radiação. Então, quando a gente une os dois, o PET com a tomografia computadorizada, veja como a imagem, pessoal, ela fica uma imagem mais nítida, uma imagem mais fácil de diagnosticar, né? Porque o que a gente quer é um diagnóstico certeiro, porque o câncer, quanto mais rapidamente diagnosticado, né, mais rápido inicia-se o tratamento e o prognóstico possivelmente seria melhor, né? Então, nesse caso aqui, a tomografia por emissão de pósitrons, junto com a tomografia computadorizada, veio para nos dar uma imagem híbrida, né, mais nítida, mais certeira no diagnóstico do câncer. Ó, então aqui, pessoal, nós temos uma imagem, né, do mesmo paciente após a avaliação, né, do tratamento quimioterápico. Então, aqui na imagem à esquerda, antes do paciente, a gente consegue ver um câncer metastático, né, nessa região axilar e também nessa parte do abdômen inferior do paciente. Aliás, no abdômen superior, desculpa. Aqui na imagem direita, a gente consegue ver que após o tratamento não existe essa captação metastática, né? O que leva a crer que o paciente está progredindo bem no tratamento, né? É o que a gente chama de SUV, que seria a capacidade de captação do radiofármaco, né? Ou seja, se o SUV está diminuindo, então o paciente está melhorando, o tratamento está sendo eficaz, né? Então, esse SUV, ele pode diminuir basicamente através de dois acontecimentos, né? Ou o tratamento está matando o tumor de dentro para fora, então o tumor ainda tem aquele tamanho, a massa tumoral, mas a captação está diminuindo. Se a captação está diminuindo, significa que o processo de crescimento, de metabolismo desse tumor também está diminuindo. Então, ele vai morrer. E também existe a diminuição do tumor, né, de acordo com o estadiamento. Então, está diminuindo o tamanho do tumor, significa também que ele está sendo eliminado. Então, o tratamento está funcionando. Tá, pessoal? A aplicação dos radiofármacos no tratamento do câncer, né, basicamente, ele segue uma questão voltada para a radiosensibilidade. Como assim, professor? Bom, as células transformadas, que são as células cancerígenas, normalmente elas têm uma radiosensibilidade maior, né? Devido a elas estarem em um processo constante de divisão mitótica. Então, quanto mais essas células se dividem, mais elas estão radiosensíveis. Sendo assim, a ideia seria realmente causar a morte, né, dessas células transformadas por serem mais sensíveis e as células normais, por estarem em processo de divisão mitótica normal, elas serem mais radioresistentes, né? Mas isso vai depender também do tipo de radiofármaco e do tipo de energia e o tempo de energia a qual essas células está sendo exposta, né? Para poder fechar um tratamento mais eficaz, né? Para poder fechar o diagnóstico relacionado aí com essa aplicação dos radiofármacos. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu agradeço, né? Eu espero que vocês tenham entendido,
né, a mensagem sobre a medicina nuclear, sobre os radiofármacos, sobre a importância dessa ciência, né, que vem crescendo cada vez mais no âmbito da saúde, certo? Meu e-mail está aqui no final da apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida posteriormente e queiram entrar em contato comigo. Então, desde já, obrigado à presença de todos, né, e bom congresso.